Oi pessoal, tudo certo? Nas últimas aulas a gente conversou sobre o primeiro atendimento das lesões cervicais no esporte e também sobre a prevenção a essas lesões. Isso é o mais importante porque é o mais corriqueiro, né? Então, principalmente a prevenção, todos que trabalham com esporte vão ter que estar atentos para isso, né? Trabalhar para prevenir as lesões, conhecer formas de prevenção. E o atendimento também. Eventualmente vai acontecer alguma lesão cervical, e você vai ter que estar apto a identificar quais que são potencialmente graves, que precisam de um manejo mais cuidadoso, quais que precisam de uma imobilização, de uma transferência imobilizada até o hospital para ser avaliado num segundo momento lá, inclusive com exames de imagem, e portanto também saber como fazer essa estabilização, esse transporte todo. Alguns casos que a gente vai atender de lesão cervical vão ser casos preocupantes, não necessariamente graves, mas preocupantes. Preocupantes por quê? Porque você vai ter que definir se existe um risco aumentado de ter uma lesão grave num retorno ao esporte posterior a essa lesão. E é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, as lesões cervicais, elas vão desde lesões leves até lesões catastróficas, né, que seriam lesões com morte ou uma sequela neurológica permanente, né, uma tetraplegia, por exemplo. Mas existe uma gama de situações aí entre esses dois extremos, tá? E eu chamo atenção aqui para aquelas lesões que deixam a gente um pouco na dúvida. A gente fala daquela zona cinzenta, né? Que a gente tem que definir se existe um risco potencial ao retorno a esportes de contato, de colisão principalmente, ou não. E aqui nessas lesões o que eu destaco para vocês são as neuropraxias. Tá? O que são as neuropraxias? Se a gente fizer um paralelo com o trauma crânioencefálico, né, uma concussão no trauma crânioencefálico, o que é? Uma lesão funcional, tá? Uma alteração funcional que se você faz um exame de imagem, uma ressonância, qualquer exame, não vai ter nenhuma alteração anatômica, o exame de imagem vai estar normal. Porém, o sistema nervoso central foi danificado ali, ele está funcionando de forma inadequada. O atleta pode ter tontura, dor de cabeça, dificuldade de concentração, desequilíbrio, uma série de sintomas neurológicos. Em paralelo aqui, a neuropraxia da medula espinhal é como se fosse uma concussão da medula, ou seja, não há uma lesão estrutural, o exame de imagem vai estar normal, porém tem uma disfunção transitória da medula, que pode ser uma tetraplegia, uma paraplegia, uma hemiplegia, ou uma tetraparesia, uma paresia de membros superiores, de membros inferiores, de um membro, de um lado do corpo, tá? São diversas manifestações que podem acontecer. E é transitória, geralmente nas primeiras horas normaliza, né? As funções voltam ao normal, tá? Então a gente pode traçar um paralelo que a neuropraxia da medula espinhal é como se fosse uma concussão da medula. O que a gente tem que diferenciar é se existe um risco aumentado para o atleta retornar ao esporte depois de uma lesão como essa, depois de uma neuropraxia da medula espinhal. E o fator determinante aqui é distinguir aquelas lesões que ocorreram por uma situação extraordinária, algo que não é corriqueiro, né, um acidente diferente, ou se aquela lesão funcional, né, essa neuropraxia, se ela aconteceu por conta de uma predisposição individual do atleta. E o fator determinante aqui é justamente a estenose do canal cervical. Ou seja, uma vez que o atleta teve uma neuropraxia da medula espinhal, por exemplo, ficou tetraplégico por algumas horas depois de um trauma cervical, você tem que diferenciar se aconteceu isso porque ele tem uma estenose do canal e, portanto, pouco espaço para medula nesse canal espinhal, em uma nova lesão mais corriqueira pode gerar uma lesão semelhante ou até mais grave, ou se isso aconteceu por um trauma realmente de uma energia fora do comum, numa situação extraordinária, algo que foi justamente um azar, vamos dizer assim, simplesmente um acidente. E existem algumas formas da gente tentar determinar se há
essa estenose do canal cervical ou não, ou seja, se há pouco espaço para medula dentro do canal cervical. Tá? E para determinar isso, as formas são por exames de imagem. Tá? O mais comum é a radiografia, mas o melhor é a ressonância magnética. Primeira forma que eu vou mostrar aqui é o índice de Torg, tá? Que é usado com a radiografia. Esse índice ele foi desenvolvido porque uma simples radiografia ela é insuficiente para dizer se existe ou não estenose do canal, porque você não pode só medir o tamanho do canal ali naquele filme, na chapa de raio-x. Porque assim como uma criança que brinca de fazer sombra na parede com uma lanterna, se ela bota a mão mais perto ou mais longe da parede, mais perto ou mais longe da lanterna, o tamanho da sombra vai variar. Na radiografia acontece a mesma coisa. Se o atleta está mais perto do filme, da chapa, mais perto da fonte do raio-x, né? Tudo isso vai influenciar o tamanho da imagem na chapa. Então não dá para simplesmente ir lá e medir, porque você não vai ter esses parâmetros para fazer nenhum tipo de cálculo e é muito inviável tentar padronizar isso. Por isso que há muito tempo já, há várias décadas, o Torg e o Pavlov criaram esse índice, que nada mais é do que na radiografia você fazer a divisão do diâmetro sagital aqui do canal, né, do canal medular, pelo diâmetro sagital do corpo vertebral. Então você assim anula aquelas alterações por magnificação, né, por estar mais perto ou mais longe do filme na hora do raio-x. Porque se o canal aumentou, o corpo vertebral aumentou na mesma proporção. E assim criaram esse índice de Torg, né, que via de regra, quando abaixo de 0,8 indica uma estenose do canal. Porém, já houve de início alguns problemas, né, porque o corpo vertebral em atletas de esportes de colisão ele costuma ser maior. Então já precisaram fazer uma correção logo depois, para que um corpo vertebral grande não sugerisse uma estenose de canal. Então, alguns estudos sugerem 0,7 como corte, ou seja, abaixo de 0,7, essa relação aqui que a gente vê de diâmetro sagital do canal pelo diâmetro sagital do corpo vertebral, indicaria aí sim uma estenose. Porém, há um outro problema, né, que até maior do que esse, que é variável de indivíduo para indivíduo o tamanho do corpo vertebral também. Então você está usando como parâmetro para definir a estenose de canal algo que não é fixo, né? Um atleta mesmo do mesmo esporte, mesma posição, pode ter uma variabilidade bastante importante no tamanho do diâmetro do corpo vertebral. Então por isso que esse não é o exame mais específico para a gente utilizar. Com o advento da ressonância magnética, começou-se a utilizar mais o termo estenose funcional. O que é uma estenose funcional? Na ressonância aqui, por exemplo, a gente vê a medula em cinza e o líquido raquidiano ali em volta brilhando branquinho. E dá para ver que tem líquido em volta de toda a medula. Tá? Se tivesse aqui algum ponto de estenose, por exemplo, pontos de protusões importantes de disco, a gente ia perceber que não existiria esse líquido em volta da medula e seria visto uma estenose funcional. Tá? Também, como vantagem, a gente tem nos exames de ressonância poder fazer isso em flexão e em extensão, para ver se fora da posição neutra da coluna há uma estenose mais importante ou não. Né? Seria um exame mais dinâmico. E dá para objetivar isso, não só olhar e ver que tem líquido em volta da medula, mas fazer as medidas, né? Como que se faz? Nesse modelo aqui, mostra que é bem simples. Você faz a medida do diâmetro sagital na ressonância magnética, né, na linha média. Geralmente se usa a partir do disco e não do corpo vertebral, porque daí você pega também uma estenose por partes moles, caso ocorra, e desconta-se dessa medida desse diâmetro, o diâmetro da medula ali no mesmo nível. E aí você tem como objetivar esse parâmetro de estenose funcional no exame de ressonância magnética. O problema é que esse exame nem sempre está disponível.
E pensando nisso, foi minha dissertação de mestrado, esse estudo que a gente publicou, a gente desenvolveu um método na radiografia que tenta se aproximar um pouco mais da ressonância magnética, né, ser mais fidedigno do que o índice de TORG, utilizando-se ainda da radiografia que está mais amplamente disponível. O que a gente faz simplesmente é fazer a radiografia em perfil, mas com uma barra de 10 centímetros, né, 100 milímetros, fixada na linha média cervical em posição vertical. Tá? Aqui é só para mostrar, nessa outra radiografia aqui, a P, que a posição dela está vertical. Tá? E aí, com esse método, a gente simplesmente avaliou tanto o índice de TORG quanto a ressonância magnética nos mesmos sujeitos e correlacionou com um método novo, que nada mais é do que, ao invés de usar o corpo vertebral como parâmetro para dizer se há ou não a estenose do canal cervical, a gente usa a barra de metal justamente por ser algo de tamanho conhecido. A gente faz nada mais do que um teorema de Thales, né, uma regrinha de 3, em que a gente mede na radiografia o comprimento da barra, aqui y, né, então o comprimento da barra. O comprimento da barra está para 100 milímetros, que é o tamanho real da barra que a gente fixou na linha média ali da cervical do sujeito. E a gente avalia o medido em A aqui, né, que é o diâmetro sagital do canal cervical, está para o diâmetro corrigido do canal cervical. E assim como uma simples regra de 3, a gente encontra então qual que é o diâmetro corrigido do canal cervical. E o diâmetro corrigido do canal cervical, né, a gente fez uma média de C3 a C6, ele teve uma correlação quase perfeita com a medida na ressonância magnética, né? Teve mais do que 0,9 de correlação, sendo uma correlação perfeita 1. E mais importante, teve concordância com a medida direta, tá? Então a gente pegou em populações parecidas com o que a gente estudou, os estudos em cadáveres nessas populações, e conseguimos perceber que essa medida do diâmetro corrigido do canal cervical, que a gente fez tendo como parâmetro a barrinha de metal de tamanho conhecido, ela correspondia muito bem, né, tinha uma concordância muito boa com o diâmetro nessas populações estudado em dissecção anatômica mesmo. E o resultado do nosso estudo, né, foram 20 atletas de rugby, e a gente teve, com índice de TORG, 2 casos diagnosticados com estenose do canal, com o espaço disponível para medula, que é aquele cálculo feito a partir da ressonância magnética. A gente teve um atleta com estenose diagnosticada, e usando o diâmetro corrigido do canal cervical, a gente também teve um atleta, esse mesmo diagnosticado pelo método de ressonância magnética. Então, aqui nesse público de 20 atletas de rugby, a gente teve a mesma sensibilidade e especificidade, usando-se a medida por ressonância magnética do espaço disponível para a medula e o diâmetro corrigido do canal cervical. E o índice de TORG ele não foi muito bem, tá? Porque ele diagnosticou 2 casos, né? E os 2 casos foram falsos positivos, porque eram casos em que o corpo vertebral era muito grande. E isso é esperado pelo que a gente vê na literatura. O que é mais preocupante, não é muito esperado pelos dados da literatura, é que o único atleta que tinha realmente estenose do canal cervical medido pela ressonância magnética e também com o cálculo do diâmetro corrigido do canal cervical, ele não foi diagnosticado pelo índice de TORG, tá? Porque ele tinha um corpo vertebral abaixo da média. E usando-se alguns desses métodos aí que a gente acabou de ver, preferencialmente a ressonância magnética, a gente pode definir melhor se há um risco aumentado de uma lesão cervical grave em caso de retorno a esportes de colisão. Tá? Então, se há uma estenose do canal cervical, a princípio existe uma contraindicação relativa
ao retorno a esportes de colisão. Lógico, se é um atleta que tem outras lesões degenerativas na coluna, um atleta que tem uma técnica de tackle ruim, né, que vai com a cabeça baixada, que pode bater a cabeça, você começa a ter aí uma contraindicação absoluta, não apenas relativa. Mas o ponto central para iniciar essa discussão de retorno ao esporte, inclusive com o atleta, é definir se há ou não estenose do canal cervical. Então, em resumo aqui, a estenose do canal cervical é o fator determinante para a gente decidir pelo retorno ou não a esportes de contato e principalmente de colisão após lesões de neuropraxia, né? Então lesões funcionais da medula espinhal. Para definir se há ou não estenose do canal, a ressonância magnética é o padrão ouro. E na impossibilidade de realizar a ressonância magnética, o diâmetro corrigido do canal cervical nos parece um método superior ao índice de Torg para definir se há ou não estenose. Porém, o padrão ouro sempre será aqui a ressonância magnética. Pessoal, com essa aula a gente finaliza o material principal que a gente gostaria de apresentar aqui nesse módulo de lesões cervicais no esporte. Mas deixamos na sequência aqui algumas aulas extras, alguns anexos, que seriam exemplos de aplicação desse conteúdo que foi apresentado até aqui. Um abraço e até a próxima.